E aí, pessoal, tudo bem com vocês, cara? Rapaz, vocês estão morrendo de saudade da escola, né? Ó, hoje nós vamos dar continuidade. Faz um tempo que eu não faço os vídeos aí, porque a gente estava de férias. E estávamos também em recesso também na unidade de Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo. Mas nós vamos dar continuidade hoje com estas questões de proporcionalidade direta e inversa. Hoje nós vamos entender o conceito de proporcionalidade direta e inversa. Primeiramente, a ideia de proporcionalidade. O que é proporcionalidade? Quando que uma coisa é proporcional a outra coisa? Proporcionalidade nos remete à ideia de duas divisões que dão um resultado igual. Trocando em miúdos, mais ou menos, são duas frações nas quais o seu resultado, a sua razão, dão iguais. Por exemplo, vamos pegar como exemplo aqui o 5 sobre 2 igual a 15 sobre 6. 5 sobre 2 e 15 sobre 6 são proporcionais. Por quê? Porque o resultado dessa divisão vai dar igual. Por exemplo, ó, 5 dividido por 2, quanto que é? 2,5, tá certo? E 15 dividido por 6 também é 2,5. Logo, essas duas frações são equivalentes e são proporcionais. Perceba que para o 5 virar 15, eu vou multiplicar por 3. 5 vezes 3, 15. E para o 2 virar 6, também, obrigatoriamente, eu tenho que multiplicar pelo mesmo número. Se eu multiplicar por 3 e não der 6, então essas duas não são proporcionais. Agora, olha aqui, ó. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 3, 6. Logo, essa 3 aí a gente chama de constante de proporcionalidade. Só que eu quero conversar com vocês a respeito da proporcionalidade direta e inversa. Eu coloquei alguns símbolos ali para vocês poderem se situar nessa ideia de proporcionalidade direta e inversa. Proporcionalidade direta, eu coloquei um símbolo com duas flechinhas para cima e um símbolo com duas flechinhas para baixo. E a proporcionalidade inversa, eu coloquei um símbolo com uma flechinha, uma para cima e outra para baixo. Quando a gente diz que alguma grandeza é diretamente proporcional, quer dizer que quando uma coisa aumenta, a outra também aumenta. Logo, as duas flechinhas para cima. Se algo aumenta e o outro aumenta junto na mesma proporção, eu chamo isso de proporcionalidade direta. Um exemplo disso é um copo de suco. Você usa um pacote de suco para poder fazer 1 litro de suco, tá certo? Se eu usar 2 pacotes de suco, o que vai acontecer? 2 litros na jarra de suco, tá certo? Então, se aumenta, aumenta. Proporcionalidade direta. E também a ideia de que se eu diminuo e diminui, também é proporcionalidade direta. Por exemplo, se eu tinha 3 pacotes de suco para fazer 3 litros de suco e vou usar agora 1 pacote de suco, logicamente que eu vou fazer só 1 litro de suco. Então, se eu diminuo o tanto de pacote, diminuo o tanto de litros a ser fabricado. Então, olha só. Flechinha para cima e para baixo, proporcionalidade direta. E a proporcionalidade inversa? A proporcionalidade inversa está referente ao quê? A algo que quando uma coisa aumenta, a outra diminui. Um dos exemplos é velocidade. Por exemplo, se um carro vai de um lugar até outro, aumenta a sua velocidade, a tendência é que diminua o tempo de chegada. O tempo é menor. Então, conforme eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Então, por isso essa ideia da flechinha para cima, flechinha para baixo. Nós temos 2 exemplos para resolver nessa ideia de proporcionalidade. E vamos usar um recursozinho inicialmente chamado de regra de 3, para a gente poder montar a ideia da proporção. Vai aparecer as duas frações conforme nós vimos ali. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Vamos ler o problema. Uma fábrica com jornada de 5 horas de trabalho produz 200 produtos. Então, essas pessoas trabalham 5 horas e essa fábrica produz 200 produtos por mês, vamos dizer assim. Quantas horas diárias, então, são necessárias para que ao invés de 200 eu produza 240 produtos? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar um recurso chamado de regra de 3.
Na regra de 3, eu vou fazer uma tabela. Olha essa tabelinha que eu vou fazer aqui, ó. Nessa tabela, você não precisa fazer necessariamente do jeito que eu vou fazer aqui. Nessa tabela, eu vou tratar duas grandezas. Uma são as horas. Então, eu vou escrever aqui. Horas. Ou pode colocar só o H de horas, tudo bem? E outra são o quê? Os produtos, a quantidade de produtos. Aqui horas e aqui os produtos, tá certo? A produção. Agora vamos analisar as informações que o nosso problema dá, tá certo? Vamos lá. 5 horas me ajuda a produzir quantos produtos? 200, tá certo? Então nós vamos fazer assim, ó. A cada 5 horas eu produzo 200 produtos, tá certo? E depois ele vai dizer o seguinte, olha, quantas horas diárias são necessárias para produzir 240 produtos? Então, os 240 produtos eu já coloco aqui embaixo. E ele está perguntando quantas horas eu preciso para produzir 240. Quando ele pergunta quantas horas, quer dizer que eu não sei quantas horas são. Vou ter que fazer esse cálculo. Logo, vou chamar isso aqui de X, que é aquela nossa incógnita. Tá certo? Agora, olha o que vai acontecer aqui, ó. Se eu olhar para esse quadro, eu vou perceber que aparecem duas frações, igual aconteceu aqui, ó. Uma proporcional à outra. Onde é que estão essas duas frações? Ora, se você olhar aqui, você vai ver as duas frações. 5 sobre x, 200 sobre 240. A gente lê assim, 5 está para x, assim como 200 está para 240. Parecido com aquela situação que existia no Teorema de Tales, que nós estudamos em aulas anteriores. Tá certo? Então, nós vamos montar isso aqui igualzinho uma fração. 5 está para x, assim como 200 está para 240. Ó, mesma coisa que aconteceu aqui. Esse valor aqui tem que ser proporcional a 200. Se você fosse raciocinar, 5 vezes quem que dá 200? Isso aqui vai dar mais ou menos 5 vezes 40. 5 vezes 40 vai dar 200. Então tem que ser um valor x vezes 40 que vai dar 240. Mas nós não vamos resolver dessa forma. Nós vamos resolver assim, ó. Você vai pegar essa situação e vai fazer um cruzamento aqui, ó. Você vai fazer esse vezes esse igual a esse vezes esse. Como é que é? Vamos lá, de novo, ó. X vezes 200, você vai escrever desse lado da equação. X vezes 200 ou 200 vezes x, tá certo? Do outro lado, você vai escrever 5 vezes 240. Olha só, 240 vezes 5 está aqui. X vezes 200 está aqui. E agora nós vamos achar esses valores aí. X vezes 200, a gente não sabe ainda quanto que é. Então você vai colocar 200x ou 200 vezes x, tá certo? E 5 vezes 240 vai dar aí 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 2, 10, com mais 2, 12. 5 vezes 240, 1.200, tá certo? Ora, como já aprendemos lá nas equações, eu vou pegar esse 200 que está multiplicando e vou passar dividindo. X vai ser igual a 1.200 dividido por 200. E x vai ser igual ao quê? Olha só, a gente vai pegar aqui, não tem 2 zeros aqui, 2 zeros aqui? Corta 0, sobrou o quê? 12 dividido por 2, que dá 6. X é igual a 6. Ou seja, para que eu produza 240 produtos no mês, eu vou ter que trabalhar quantas horas por dia? Ao invés de 5, eu vou ter que trabalhar 6 horas por dia. Então, essa daqui seria a resposta correta, tá certo? Lembra do 40 que apareceu aqui? 6 vezes 40 vai dar 240 certinho, do jeito que a gente tinha falado outra vez. Agora, vamos ver esse exemplo aqui de uma proporcionalidade inversa, ou seja, quando um aumenta, o outro diminui, ou o contrário, quando um diminui, o outro aumenta, pode ser da mesma forma. Olha só isso aqui, ó. Um carro demora 6 horas para chegar a um destino a 30 km por hora. O que ele está querendo dizer? Esse carro está demorando 6 horas para chegar em determinado destino, tá certo? E esse destino ele vai chegar numa velocidade de 30 km por hora. Vai um passo de tartaruga lá, né? Vai tomar um monte de buzinada atrás. Mas é só uma situação hipotética. Olha, 6 horas para chegar a um destino a 30 km por hora. Um problema simples. Ele vai perguntar o seguinte: que velocidade é necessária, então,
para chegar no mesmo destino em 2 horas. O que eu vou fazer? Desenhar a minha tabelinha da regra de 3, tá certo? Olha a minha tabelinha aqui, ó. Tabelinha da regra de 3. Isso aqui vai chegar uma hora que vocês vão ficar craque e não vão precisar mais ficar desenhando tabelinha, não. Já vão saber, já vão sacar logo de cara e já vão montar. Bom, nessa tabelinha nós vamos fazer o quê? Quais são as grandezas que estão envolvidas aqui? As horas e a velocidade. Ok? Horas e velocidade são as grandezas que estão sendo envolvidas aqui. Vamos ver. Ele fala que o carro demora 6 horas numa velocidade de 30. Ó, 6 horas numa velocidade de 30. Ele faz a pergunta, que velocidade? Quando ele pergunta que velocidade, quer dizer que eu não tenho o valor da velocidade. Então eu coloco x. Que velocidade, x, é necessária para chegar ao mesmo destino em 2 horas. Por isso que se chama regra de 3. Por quê? Porque eu preciso de no mínimo 3 valores para poder chegar no quarto valor, que seria o valor de x. Ó, 1, 2, 3 valores. Por isso que a gente chama a regra de 3 valores. Tudo bem? Bom, só que aqui é o seguinte, pessoal. Aqui, o que aconteceu? Transformei na fração, né? Aqui vai dar a mesma coisa. Você vai pegar, ó, 6 sobre 2 igual a 30 sobre x. Tá certo? Dá uma olhada aqui, ó. Lembra que quando a gente chegou nessa situação que a gente chegou aqui, a gente multiplicou em cruz? Lembra disso? Só que na inversa eu não vou multiplicar dessa forma aqui, em cruz. Esse por esse e esse por esse. Eu vou multiplicar linearmente. Esse por esse e esse por esse. Como é que vai ficar isso aí? Nós vamos fazer 2 vezes x vai dar 2x, que seria esse com esse. Só na inversa. Esse aqui é inversa. Aumenta a velocidade e diminui o tempo. Então, olha, na inversa não é mais multiplicar em x, é multiplicar direto. 2 vezes x, que é igual a 6 vezes 30, tá certo? Bom, agora que nós chegamos nesse formato, sinal de igual sempre no meio aí, para poder se situar, nós vamos ter o seguinte, ó. 6 vezes 30 vai dar 180. E aqui ficou 2x. Ora, o 2x vai passar dividindo, igualzinho o 200 passou dividindo o 1.200. Então, o x vai ser igual a 180 dividido por 2. O 2 que eu vou multiplicando, passa dividindo. Aqui, ó. 180 dividido por 2 é igual a 90. Ora, claro que é 90. Por quê? Se aqui diz que ele demorava 6 horas para chegar numa velocidade de 30 km por hora, para ele chegar em 2 horas, o que vai ter que acontecer com a velocidade? Aumentar. Então, ao invés de 30, vai ter que aumentar para 90. Aumentando a velocidade, você vai chegar em 2 horas no seu destino. Então, qual que é a resposta do x? A resposta do x é 90. Tá certo? Eu vou encerrar por aqui e depois vou passar para vocês os exercícios no WhatsApp, tá certo? Obrigado, pessoal, e até a próxima aula, que nós vamos ver mais 2 exemplos na próxima aula, tá bom? Obrigado, tchau!